Estamos iniciando nossa transmissão desta quinta etapa do estudo bíblico África, Bíblia e Marologia Negra. Na verdade, uma quinta etapa que é uma retomada das 4 anteriores e faremos uma, quem sabe até mais, destas etapas que são retomadas com perguntas, questões que ficaram em aberto das etapas anteriores. A todos e todas que estão chegando, bem-vindas e bem-vindos. Um abraço negro, um sorriso negro para todos e todas. E, como sempre, vamos começar com a música. Vamos ouvir do Neguinho da Beija-Flor, Um Sorriso Negro. Sempre, aqui eu copiei da segunda etapa, né? Mas estamos na quinta etapa de uma nova série de estudos. E eu sempre vou falar esta parte, porque sempre pode ter uma pessoa que não participou das etapas anteriores. Estamos em uma transmissão pública pelo Facebook. Então, pode ter uma pessoa que não participou e não sabe quem é que está falando e do que estamos falando exatamente, né? Então, estamos numa nova etapa da série de estudos bíblicos com a temática antirracista e decolonial. É um grande desafio que não pretende ser nada definitivo, até porque tem outros estudos neste sentido, feitos a partir da própria experiência do povo negro. Mas um ensaio crítico, desconstrutor e esperançoso, que busca contribuir na libertação de pressupostos discriminatórios que excluem e invisibilizam a presença e a vida das pessoas negras na construção econômica, social, política e civilizatória. Assim, assumo esta pauta com um compromisso antirracista, reconhecendo-me como um homem não negro que entende que afirmar a necessidade de decolonizar as teologias é uma tarefa urgente e necessária. E antes de entrar, vou abrir aqui temos um quadro com alguns pontos principais das 4 etapas anteriores. E enquanto colocamos esse quadro, você tem tempo de ler, vou ler aqui algumas pessoas que estão presentes. Temos 9 pessoas presentes.
nesse momento, aqui pelo meu 12 agora, vai aumentando, estão chegando, né? Bem-vindas e bem-vindos. Claro que Lilian e Antônio estão aí, a Maria Tereza, a Ana Maria Ismael Lopes, até foi do Rodimar, o esposo dela, reverendo também, ambos, ela e o esposo, a sugestão de abordar a Mariologia. O Elias Vergara, reverendo da Diocese Anglicana do Paraná, diz assim: boa tarde, Bispo Humberto e demais participantes. Parabéns pela iniciativa de tratar este tema tão relevante neste Brasil tão desigual a partir da cor de nossa pele. É verdade, né? E é estruturante, né? O racismo é uma das coisas que faz o Brasil ser desigual, né? E sobre isso também algumas perguntas hoje vão abordar. Para as pessoas, Paulo Sérgio, a Wanda, que sempre tem acompanhado, Wanda Fernandes de Canoas, né? Estudante de teologia no nosso curso semipresencial aqui da Diocese Meridional. A todos e todas que vão chegando, boas-vindas. E então reitero, né, que esta etapa agora, esta e a próxima, é uma retomada das 4 etapas que fizemos, 2 sobre África na Bíblia, que esta primeira, então já vou mostrar para vocês aqui, vocês já estão lendo, né? A primeira etapa nós vimos as evidências do racismo na apresentação dos contextos e na interpretação colonial dos textos bíblicos, na geografia bíblica, nas práticas cultuais bíblicas e na etnicidade bíblica. E sobre essa etapa que serão as perguntas de hoje. Tiveram várias perguntas bem complexas, grandes. Claro que algumas já chegaram, mas vocês podem perguntar e Lilian e Antônio também estão à disposição para, se eu não ver, anotando, me chamando a atenção para responder, depois destas que já chegaram, outras perguntas, principalmente sobre essa primeira etapa. Perguntas sobre as outras etapas abordaremos, então, na próxima, né? Na próxima quarta-feira, e assim nós vamos dando um tempo para retomar isto a partir agora das pessoas, né? Que ainda podem ver as 4 etapas através do Facebook, está lá, 4 salvas, e também do YouTube, que a reverenda Lilian também se preocupou de salvar no canal do Abraço Negro. Qualquer coisa, pergunte para a reverenda Lilian, então, como acessar pelo YouTube. Tá? Então, foi a primeira etapa. A segunda etapa, nós fizemos o percurso de volta à África, né? Lembrando que todo mundo saiu da África, né? Então, sempre África, quando falamos de África, então que voltamos para a África, né? Por isso também falamos uma disputa de narrativa sobre a qual algumas perguntas de hoje também vão falar, dentro e fora da literatura bíblica, que busca um resgate de sentido ou um apagamento de sentido. A disputa é essa, né? Resgatar sentido ou não, ou apagar sentido, né? Assim vamos passar por alguns dos que podem ser considerados fatos fundantes. Então, nessa segunda etapa, o percurso, passamos por fatos fundantes, a revelação do projeto divino ou da narrativa bíblica, tendo a África como ponto de partida e também lugar de retorno, na busca de 4 horizontes divino-humanos, para onde a revelação bíblica convida a caminhar, e aí dividimos em 4 sonhos e projetos, né, que a gente foi tratando durante essa segunda etapa. Na terceira etapa, então, entramos na Mariologia, tá? E nós usamos a doutora Maricel Mena Lopes, de um artigo dela sobre Iemanjá e Maria, estes 3 princípios da Mariologia Negra, né? Então, por isso chamamos Mariologia Negra, porque vem da experiência das mulheres negras, né? Do resgate desta experiência e destes princípios. Então, primeiro é a afirmação do poder, figuras divinas e o reconhecimento da legitimidade do poder feminino como poder benéfico e independente. Mulheres desafiam o poder patriarcal. A afirmação do corpo, o poder feminino passa indiscutivelmente pela afirmação do corpo das mulheres e do ciclo de vida que este expressa, né? Lembra? Em todas as idades, em todas as fases da vida dessas mulheres. E a herança das mulheres, né? A ancestralidade, recuperar nossa herança ancestral, as mulheres aprendem a valorar a juventude, a criatividade e a sabedoria nelas mesmas. Então, isso foi. E na última etapa, na quarta, anterior a esta,
Vimos Mariologia Negra no Segundo Testamento e eu fiquei devendo só para vocês Marcos, né? Claro, fiquei devendo muita coisa, né? Mas especialmente Marcos, porque não tratamos nada sobre Maria em Marcos e tem artigos de feministas, negras e não negras, muito bons sobre isso. Né? Mas então tratamos a ancestralidade na genealogia da comunidade de Mateus e Maria refugiada no Egito, né? Que nos vem através da tradição de Mateus. Né? Depois vimos Maria entre profetisas e sacerdotisas, na tradição de Lucas, chegando inclusive a Atos, né? Porque Lucas é uma obra de 2 volumes, né? O Evangelho e Atos dos Apóstolos. E Maria, mãe de sinais e comunidades, no quarto Evangelho, o que nós chamamos Evangelho da Escola Comunidade do Discipulado Amoroso. Então, isso que nós vimos, né? Nas 4 etapas, e agora, então, nós vamos ver as perguntas que foram nos chegando e as respostas. Então, as primeiras questões foram sobre o marco geográfico e bíblico africano. Mas antes de continuar, enquanto vão vendo as perguntas, vamos ter um momento de oração e dar boas-vindas também, né? Às pessoas que estão chegando. Está chegando o Caio, o reverendo Caio, também acompanhou bastante. Fernando Santos, que tem acompanhado. A Sara do Rei Friberger, bem-vinda. Também esteve em algumas etapas, me lembro dele. Elizabeth sempre esteve presente. Boa tarde, passe bem a você, Bispo Humberto, e a todos e todas pessoas participantes deste estudo bíblico. Obrigado, Elizabeth, uma lutadora feminista, membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Canoas. Aprendimos muito sobre o que é ser mulher com nossa irmã Elizabeth. Susana Rodrigues Ribeiro, também do Braço Negro, e assim vai chegando as pessoas, e nós vamos ter um pequeno momento de oração, que eu aproveito o livro de oração comum, novo, né? Que tem orações, né? E eu acho que eu vou ler de novo aquela oração que nos fala justamente que questiona a questão das barreiras, do orgulho e do preconceito. A Santíssima Trindade, que é o tempo que ainda nós estamos, né? Tempo de Pentecostes da Trindade, a página 494, vou ler esta oração para nós iniciarmos nosso estudo. Enquanto eu leio a oração, eu vou me colocar um pouco aqui para dar um oi a vocês. Aqui temos o Pantocrator Negro, que é uma obra muito importante, muito linda, né? Com a África e as Américas, né? Aqui do lado, nos acompanhando. E vamos fazer esta oração, então, do livro de oração comum. Santíssima Trindade, um só Deus, dá-nos arrependimento pelas nossas discórdias, sabedoria para conhecermos tua verdade, coragem para fazermos tua vontade, amor que derrube as barreiras do orgulho e do preconceito. Não permita que nos afastemos dos nossos bons propósitos em trabalhar pela paz e unidade. Dá-nos coragem para construir uma sociedade alicerçada na tua paz. Une-nos a ti, assim como tu estás unido com teu Filho, Jesus Cristo, e o Espírito Santo por toda a eternidade. Amém. Então, que a Divina Ruá esteja conosco e nos acompanhe, como aprendi também com o povo negro, com a bênção e a presença de nossos ancestrais e nossas ancestrais, que estão sempre conosco, né? Sempre nos dando força e nos lembrando do caminho, né? Que nos leva à justiça e à paz, porque seguimos os sonhos que elas e eles começaram. Então, vamos continuar, então, com as perguntas. Depois eu vejo mais participações. Então, as primeiras questões são questões sobre o marco geográfico e bíblico africano, sobre a etapa 1. Então, a primeira questão é a seguinte. No enfoque da geografia bíblica, foi de fundamental contribuição para a introdução e, ao mesmo tempo, denúncia do colonialismo patriarcal e racista, presente nas teologias aprendidas em nossa formação regular. Você havia se sensibilizado
para as minúcias abordadas somente durante esta recente pesquisa. Então, pergunto um pouco como que eu iniciei, de onde que veio o interesse, né? E aprofundamento nestas questões. Obrigado pela pergunta, vamos falar sobre isso. Depois, outra pergunta que valeria muito enegrecer a ênfase nos 4 rios do Éden, né? 2 da chamada Mesopotâmia e 2 da Etiópia, né? Os famosos rios da Etiópia, para afirmar o entendimento de que o Éden era toda a região, como bem apresentado no estudo, né? O Éden, na verdade, não é um paraíso, mas é o mundo todo, né? É o mundo que as pessoas entendiam na época, né? Então, e esse mundo é África, né? Que depois se chamou de África, o que podemos entender hoje como África, né? E a mesma coisa, a última pergunta vai um pouquinho nesse mesmo sentido, a gente ampliou um pouco mais a resposta. Se não havia canal de Suez, podemos afirmar que toda aquela região era África, visto que o conceito do Oriente Médio posterior à Primeira Guerra Mundial. Então vamos lá, Margarete Palácio está chegando, a Lilian está dizendo, Paulo Duarte, Rafinha Duarte, são gente que está entrando através da Lilian, né? Então a Lilian está apresentando, né? Outras pessoas que estão chegando. Vamos para a resposta, então. Sobre a minha pesquisa, né? Como começou? Na minha pesquisa, e primeira tomada de consciência, digamos assim, de consciência no sentido da Bíblia, né? Do racismo na interpretação bíblica, se deu durante a minha pesquisa de mestrado e doutorado, que foi entre 1999 e 2005, quando me deparei com a questão de negra e ou porém formosa, em Cânticos 1:5. Eu fiz um mestrado e doutorado sobre Cântico dos Cânticos. A minha tese de doutorado pode ser acessada colocando Humberto Maistegui, amor plural. Amor plural, vai ter a tese de doutorado lá, que está à disposição na internet. E então, quando comecei a ver essa negra e formosa, como é a presença das pessoas negras, né, na Bíblia, aí eu fui pesquisar algumas coisas que eu vou mencionar durante as respostas a estas perguntas. Cheguei, inclusive, a apresentar uma comunicação sobre isso em um seminário organizado pela Associação de Professores de História Universitária, né? Professores universitários de História, né? Que depois vou falar, antiga, na UFPEL. Eu falei sobre essa questão de por que o preconceito, né? De negra e formosa, né? Por que botar negra, porém, ou mais, né? Formosa. E também enfrentei, naquela ocasião, deboches de alguns acadêmicos, né? Homens, principalmente, dizendo que queria reescrever a Bíblia. Então, veja como é difícil abordar, inclusive, ou principalmente, eu diria, no meio acadêmico, a questão da desconstrução dos pressupostos racistas que se colocam, né? Em vários âmbitos da pesquisa, não só na Bíblia, mas em outros também. Nesse período, escrevi também com a doutora Maricela Mena Lopes o artigo Jesus no Egito, a partir da tradição de Mateus, Ribla 47, publicado na Ribla 47, Petrópolis Vozes, página 119 a 128, 2004. Eu vou ver, ano anterior a eu finalizar meu doutorado. Né? Aqui abri a visão sobre a questão geográfica, porque a questão do Egito, né? Jesus ia para o Egito. E Maricel, que já tinha uma caminhada bem grande na área da interpretação decolonial e antirracista, me abriu os olhos para o Egito, África, né? Mas de forma parcial ainda, porque foi só um artigo, né? E depois segui com outras pesquisas, né? Não aprofundado. De fato, quando o projeto Abraço Negro, agora, né? Agora no ano passado, né? Me desafiou a apresentar algo sobre a presença africana na Bíblia, percebi a magnitude e importância política desta questão em toda a sua extensão, né? Ou na maior parte da sua extensão. Aí fui de cabeça ver até onde que ia, né? Realmente eu descobri que não era questão de achar pessoas negras na Bíblia, não, é questão de achar a herança, a ancestralidade africana na Bíblia, que é muito mais do que algumas pessoas negras, né? Na verdade, quase todas as pessoas, né, são negras, né, na Bíblia. Aí, então, bem, essa é sobre a questão da minha pesquisa. Sobre a outra questão do mundo bíblico, do Éden, lembra? Essa pergunta sobre o Éden. Maria Aparecida chegando, muito bem. Até se já botar, Lilian já se acelerou e colocou aí
o endereço para achar minha tese, se quiserem, né? E aí vai estar essa questão de negra e formosa, né? De fato, no entendimento do mundo bíblico, né? Então, do mundo bíblico, o que é o mundo, gente? O mundo é a consciência que as pessoas têm, né? Do espaço vital, do espaço vivencial, né? Então, para muitos povos indígenas, o mundo era aquela área, aquela região onde seu povo se desenvolveu. Tem mitos da criação, né? O sentido do relacionamento com o meio ambiente. Na Bíblia, a mesma coisa. Havia um mundo bíblico que depois, no Novo Testamento, o Segundo Testamento, se amplia, né? Se amplia um pouco. Nunca vai chegar à China, por exemplo, o Japão, né? E a Índia, mesmo que a gente entende que de alguma forma deveria participar desse mundo, não é explicitamente mencionada em nenhum momento, né? Então, é um mundo, e onde que está a descrição? Aí nós vimos que em Gênesis 2, 10 a 17, né, há uma descrição desse mundo, porque diz que o Éden vai desde a bacia do Nilo até a Mesopotâmia. Isso não é um jardim, isso é um mundo, né? Então, era mesmo, e pode ser considerado África, indo até a Mesopotâmia, né? E isto, essa ideia de África reduzida, né? São conceitos que podemos chamar de isolacionistas ou restritivos da África, né? Assim como o conceito de raça, né? Diferente do de povo. O conceito de raça também vem dessa época. É um conceito construído, né, depois pelo colonialismo, pelo capitalismo, né, pelo escravagismo, né, do povo, o escravagismo moderno, né, são posteriores e tem como pano de fundo a justificativa da escravização, né? Então, de fato, tem que ser revisados. Rafina Duarte, bem-vinda também. Lilian, estão dando boa-vinda a outras pessoas que estão chegando pelo caminho dela, tá? Então, essas são essas primeiras perguntas. Se vão tendo algumas perguntas sobre estas respostas, depois se podem ir passando ou para a Lília, direto ou para mim, que depois no final ainda temos um espaço para isso. Aí vieram outras perguntas sobre rituais comuns de matriz africana na espiritualidade e ou religiosidade judaico-cristã. Eu sempre coloco judaico-cristã, tá? Porque é muito difícil, historicamente muito recente a separação entre judaísmo e cristianismo. E, de fato, foi uma separação muito mais europeizada do que africanizada, né? A Etiópia é um bom exemplo, né? Na Etiópia temos judeus etíopes e cristãos etíopes, né? Todos igualmente etíopes, né? Então, para eles, não houve essa... O cristianismo não é uma religião diferente, é outra forma de viver a mesma religião, né? E o judaísmo, não, claro, aí o problema é chamar judaísmo, que sou de Judá, mas é desse espaço África, né? Que tem raízes no Egito, né? Que nós vimos no percurso, né? A gente viu isso. A Carmen chegou, muito bem, e outras pessoas assistindo, e o Bispo Francisco de Santa Maria, bem-vindo, Bispo Francisco. Então, para essa pergunta sobre os rituais e a religiosidade. Quando aborda a árvore sagrada, cá vimos que correspondia aos carvalhais, que era uma árvore o terebinto, né, carvalho, que é uma árvore que foi tida como símbolo da presença sagrada, como símbolo, não, como a própria presença sagrada, né, na vida das pessoas da antiguidade, da família das peras, né? Pode ser. Vimos ainda que há uma conexão com a deusa Elaine, do panteão celta. Vamos responder sobre isso. Deusa dos cavalos e mulas. Eu vou responder sobre isso depois, se essa ligação, como que entendemos essas ligações com a religião celta, né? E essa é uma questão, e a outra bem maior, né? Que vocês estão lendo aí, né? O link está aí, a linha também está oferecendo links para a etapa 1, porque, claro, quem não passou pela etapa, de repente, não vai entender muito bem de que estavam falando. Então, a primeira pergunta era sobre isso, né? Sobre a árvore e a deusa Elaine, ou a deusa, né? Nas religiões antigas, aqui com a menção à religião celta. Quando menciona o altar resgate das danças circulares, fazendo alusão à dança de Miriam e as mulheres na saída do Egito, né?
penso que vale uma observação, pois atualmente o resgate é a partir da cultura celta. Aí tem conexão com a de cima, né? E não da cultura africana. Isso questão celta-africana. O que novamente desvela como o racismo estrutural nos distanciou de nossas origens. O mesmo em relação à facilidade com a qual as tradições cristãs adotaram o termo hermenêutica, né? Que vem do deus Hermes, né? Do panteão grego, mas sua equivalência africana, Exu, né? Ainda segue demonizada na maioria das tradições cristãs. Olha, na maioria, ou se não em todas. Qual é a tradição cristã que não demoniza Exu? Né? Algumas não demonizam explicitamente, mas também não vão ver o que significa. Valerá muito abordar como se dá, igualmente, a adoção do céu, fazendo o resgate do qual a cultura deriva. Isso eu não falei na resposta, mas eu posso acrescentar. Mas haver sempre estranhamento, até mesmo repúdio, quando nós, e aí Antônio e Lilian, que está formulando esta pergunta, adotamos a expressão terreiro, quando reafirmamos o mesmo céu, o terreiro celestial. Né? Por que não? Na Bíblia se usa muito a eira. Você vai ouvir muito essa expressão eira, né? Que era onde também se fazia o encontro dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, tanto na colheita quanto no plantio, né? E era um lugar sagrado o terreiro, né? É aí que vem o terreiro. Por que não o terreiro celestial, o terreiro transcendental, o terreiro das divindades? Para nós, de famílias negras nordestinas, nas quais o terreiro é algo doméstico, familiar, afetivo, claro, é isso aí. E isso nos traz uma memória ancestral que nos faz pensar na circularidade de um território de acolhimento, onde o alimento é compartilhado e o cuidado com as crianças do terreiro é responsabilidade de todas e todos. Né? Muito bem. Em Ruth, na novela de Ruth, o terreiro é um assunto bastante forte. Né? É um bom lugar para ser desafiado a ler Ruth a partir do terreiro. Seria interessante. Nós vamos às respostas, tá? Acho que essa questão do terreiro não respondi suficiente, mas já estou dizendo que sim, né? Que claro que esse regato todo mostra racismo, mas acho que indiretamente com esta resposta eu vou chegar a esse ponto. Então, a invisibilização, temos que estar muito atentos para essa questão, né? E atentas, né? A invisibilização é uma estratégia de dominação bem conhecida, né? Assim, todas as referências tornam-se androcêntricas. Então, invisibilizamos as mulheres, todo é androcêntrico. O homem, um ser masculino como centro, né? Tanto da divindade quanto para funções e exercício do poder político-religioso. Né? E por isso a gente, na linguagem inclusiva, não aceita o uso genérico da palavra homem, né? Porque invisibiliza. Né? Então, ser humano, pessoa humana, mulheres e homens, né? Para deixar claro e combater o e visibilizar a presença das mulheres, né? Mesma coisa com a questão eurocêntrica, né? Centrada na Europa como fonte e referência para a espiritualidade e religiosidade. Um exemplo, a gente quer ir nos lugares que são fonte da nossa fé cristã, certo? A maioria vai para a Europa. Né? Alguns vão para Jerusalém, achando que está na Europa, né? E não na África. Mas pouquíssimas pessoas vão para Egito, né? Ou vão para Etiópia, porque lá está, né? As fontes, né? Da nossa fé judaico-cristã. Né? Então, o eurocentrismo invisibiliza as origens anteriores, ancestrais, né? Antropocêntricos, né? Centrados na supremacia da humanidade como classe dominante sobre os ecossistemas. Antropocêntrico não é a questão da humanidade como um todo, né? Não, é aqueles da humanidade que dominam, né? Sobre os ecossistemas. Aquela má interpretação na primeira narrativa da criação, né? Gênesis 1:1 a 2:4a, onde se diz dominem, né? Dominem sobre os animais da terra, sobre os peixes do mar, né? Então, e esse domínio pela classe dominante, que já domina, é interpretado como façam o que quiser, explorem todos e tudo e todos e se aproveitem de tudo até o fim. Né? Então, e aí invisibiliza o biocentrismo, o ecocentrismo, né? Que é a ideia da vida como um todo no centro. Né?
não só o ser humano, né? E não ser humano dominador, muito menos esse ser humano, que não é imagem e semelhança, né? Que destrói a ideia de imagem e semelhança. Assim por diante. Então, há muitos centrismo que vai invisibilizando outros. Esta disputa de narrativas, que não falávamos, né? A disputa de narrativas, que também é uma disputa de referências ou de fatos fundantes, né? Então, se tu tem, coloca a Europa como referência para invisibilizar a referência africana, coloca o homem como referência para invisibilizar a referência feminina, né? E assim por diante, né? Coloca o domínio humano como referência para invisibilizar a harmonia e a interdependência da criação e assim por diante. Quando colocamos a África como início e retorno do percurso da humanidade, tornamos visíveis o que as narrativas racistas, patriarcais e colonialistas querem invisibilizar e retomamos o poder do percurso humano. O poder, o nosso percurso humano é poder. É o nosso poder de entender de onde viemos e para onde vamos, né? E assim assumimos os sonhos e os projetos, né? Se todas as pessoas saíram da África, levaram da África as fontes primárias de percepção do mundo e de transcendentalidade, o que chega até a espiritualidade certa, que, aliás, tem origem nas ilhas do Mediterrâneo, onde estes grupos migraram para a Europa. Eu estive na Irlanda, e foi uma experiência bem interessante, porque na Irlanda há um museu em uma cidade que se chama Armagh. Armagh não é a Irlanda do Norte, né? Não é Irlanda República da Irlanda, é Irlanda do Norte, né? Que a capital é Belfast. Tá? Mas Armagh é o centro religioso, espiritual da Irlanda. E claro que lá estão as igrejas, né? É interessante que tanto a catedral anglicana quanto a católica romana se chamam São Patrício, né? Porque Patrício é o santo principal, que também tem uma história interessante e era de origem era bretão. Mas tinha sido escravo, Patrício, muito interessante. Né? Mas então fui a um museu celta, e que inclusive tinha como viviam as pessoas celtas. E aí contam de onde que vem os celtas. Sabe onde que vem os celtas? Das ilhas ou até do norte da África, ou das ilhas do Mediterrâneo entre a África e a Europa. Então, não podemos negar que a religião celta tenha, sim, suas referências ancestrais africanas, como muitas outras em boa parte do mundo, porque de aí que partimos. Tá? Agora, a questão de colocar como iguais duas divindades, né, como o caso da deusa Elaine com a Elã, por exemplo, a deusa do carvalho, aí eu não sei, aí teria que fazer um estudo mais aprofundado para saber se isso é possível. Né? Não é automático, né? Mas o que se pode ver é que as práticas são comuns, que vêm de um percurso comum, de uma ancestralidade comum, de uma percepção comum de mundo, né? Essa percepção circular de mundo, né? Que na cruz celta, por exemplo, se mantém, né? Muito presente, adotada pela Igreja Anglicana, mas também por setores da Igreja Católica Romana e de outras igrejas. Isso todo sobre essa questão celta, e claro, aí vem esse problema de nós falar do celta para não falar da África, né? Então aí, de novo, fazemos eurocentrismo e invisibilizamos. As referências africanas como os orixás, entre eles Exu, foram demonizadas, quando não suprimidas, como aconteceu com as comunidades escravizadas da América do Norte. Né? Então, as divindades que traziam as pessoas escravizadas tinham que ser, primeiro, se possível, suprimidas. Né? Assim como sua língua original, seus nomes originais, né? Todas as suas referências originais, porque isto lhe retirava poder. Né? O mesmo poder que nós ganhamos quando resgatamos o percurso da África, estas pessoas perdiam quando lhes retiravam esta possibilidade. Claro, uma primeira geração ainda mantinha, né? Com muita garra e muito sentido de resiliência e resistência, mas depois se perdiam a segunda, terceira, quarta, além de ser castigados e castigadas quando se descobria que estavam usando essas referências. Na América do Norte,
Isto foi, não digo completamente suprimida, mas ficou lá por dentro de outras práticas religiosas. Aqui, na América Latina, conseguiram, né, até com muita criatividade, né, fazer que as referências africanas ficassem vivas. Né? E então aí tinha que ser demonizadas, porque era o jeito de neutralizar. Jamais poderia se colocar a religiosidade ou a espiritualidade ou a religião africana no mesmo nível que a espiritualidade, a religiosidade e a religião europeia. Né? Não era questão de cristão ou não cristão. Não é essa a questão. Nunca foi. Né? A questão é o domínio europeu colonial e as pessoas escravizadas, que por ser escravizadas e por querer se libertar, sempre são vistas como uma ameaça. Por isso o genocídio negro indígena até hoje. Até hoje, as pessoas negras indígenas, depois de séculos de genocídio, continuam ameaçando o sistema colonial capitalista. E por isso são ainda perseguidas, demonizadas e assassinadas. Né? No entanto, as gregas, por exemplo, igualmente não judaico-cristãs, são exaltadas, assumidas como referência, como o deus Hermes para a hermenêutica, e muitas outras, né? E muitas outras. Né? A festa de Apolo se transformou na festa de Natal, coisa que a Igreja Ortodoxa nunca aceitou até hoje. Né? A Igreja Ortodoxa não celebra o Natal 25 de dezembro, celebra 6 de janeiro, né? Quando nós celebramos a Epifania, né? Porque não era uma referência, né? Lá, essa parte do cristianismo não aceitou. Né? E nós aceitamos, por quê? Porque eram referências que vieram através das, que não vamos falar depois, né? Das religiões greco-romanas, que foram assumidas pelo Império. Como depois o cristianismo também foi imperializado mais adiante. Sobre isto, eu me lembrei uma referência, até depois vocês podem procurar no Google, lá, o acadêmico, ou outras referências bibliográficas, esta obra. Espero que tenha PDF, porque é muito boa. Não tem em português. Né? Há uma obra muito boa que usamos como referência na época da nossa convivência com esta associação de professores e professoras de história universitários de história antiga. Né? Com o professor Anderson Zaleski Vargas. Eu vou dar a ele esta referência, é professor da URGS História até hoje, meu amigo, né? Anderson Zaleski Vargas, porque ele que fez questão de nos apresentar Black Athena. Né? Atena, não é Atenas, aí eu botei um S a mais. Né? De Martin Bernal, né? Onde se refere que a cultura grega nasceu no Egito. A cultura grega é africana. Né? Obra que causou polêmica e espanto em muitos círculos acadêmicos, motivando uma segunda obra que diz, né, Black Athena Reloaded, né? Revisited, desculpe, Revisited, né? Que ele escreve assumindo que realmente algumas questões do texto original dele tinha problemas, porque ele era um estudioso da China e depois ele, pela linguística, resolveu estudar esta questão da relação entre o Egito e a Grécia. E chegou a esta conclusão, que causou polêmica. Né? Por quê? Porque questionava as referências africanas. Né? Então, ele dizia que tinha mais, um dos dados que apresenta Martin Bernal, tinha mais obelisco, né? Aquele monumento que é tão comum nas cidades, é o monumento egípcio, tá? Que eram cortados pelos romanos e levados para Roma. Né? Então, diz a Lília, a negação, invisibilização, epistemicídio, assim, que é o assassinato do conhecimento, né? Como bem denuncia a ativista e filósofa negra Suel Carneiro, a construção do outro como não ser, como fundamento do ser. Né? Exatamente. Então, como eu disse no início, esta pesquisa minha é uma pesquisa muito inicial, porque há outras pesquisas muito mais fortes e espero que vocês vão buscar. Mas esta obra de Martin Bernal é bem interessante, é bom de ser resgatada. Então, com isso, estamos respondendo mais um ciclo de perguntas. Né? O sincretismo, está levantando o Antônio. Esse é outro conceito muito mal usado. Né? O Oneidi Bobsen, que é sociólogo e teólogo da ISLB, luterano, né? Ele fala da síntese. Né?
Então, o que é o sincretismo? E aí tem o Leonardo Wolff também, em um dos trabalhos dele, agora não me lembro em qual deles, dos livros dele, ele fala do sincretismo oficial e o sincretismo não oficial e outros tipos de sincretismo. Né? Mas o sincretismo não é nada ruim, também demonizado, digamos, ou visto como algo ruim. O sincretismo é uma nova síntese religiosa e cultural que uma pessoa ou um grupo de pessoas fazem, né, por diversas razões. Por exemplo, o sincretismo do catolicismo com a religião dos orixás foi forçado pela situação em que essas pessoas foram colocadas. Mas depois de acontecer esse sincretismo, passa a ser apropriado e passa a ser a religião destas pessoas que têm pleno direito e têm ancestralidade suficiente para manter a sua referência religiosa desta forma, né? Desta forma. Outro sincretismo acontece de forma natural, né? Por diferentes razões. Então, não há religião que não seja sincretista. Inclusive, o cristianismo tem muito sincretismo, né? O judaísmo já tinha e o cristianismo também, né? Se apropriou, como acabei de falar, né? Da festa de Apolo, que não tinha nada a ver, né? Então, isso é sincretismo, né? Porque não menciona mais Apolo. Não, mas lá os que se apropriaram, sim. Depois, claro, o sincretismo se apropria e esquece da referência anterior, né? E aí parece que não é mais sincretismo, mas continua sendo. Maite de la Torre, reverenda, né? Cubana, acho que está nos Estados Unidos ainda. Obrigado pela tua presença. Aqui a Lilian está dizendo os teólogos negros, David Pessoa de Lira, que conheço muito bem, Célio Juliano Trindade, escreveram elementos epistemológicos e filosóficos etnocêntricos. Né? Então, aí referência, né? que aborda essa obra do Martin Buber, realmente uma obra interessante para desconstruir essa questão da cultura grega, né? Que depois foi usada como um instrumento colonialista, né? De primeira categoria, né? Em todas as áreas, né? Então, obrigado pela referência, reverenda Lilian, e pues, aí mais coisas para a gente aprofundar. Então, esse sobre essas questões. Há aqui um último, então, uma última questão, e depois, então, se tiver mais questões aí, eu posso responder por mais um tempinho. Então, as questões sobre etnicidade e práticas rituais. As práticas rituais voltaram, mas agora na visão da etnicidade. Fundamental afirmar que não há relação na Bíblia entre escravidão e cor de pele, né? E cor da pele, não há. Né? Não há isto, como dizíamos, a questão da raça e questão do escravagismo moderno, né? E como justificativa justamente do uso de pessoas africanas, né? Como mão de obra que era necessária para o começo, né? E até hoje são necessárias para o desenvolvimento do capitalismo que estava começando a se formar, né? Mesmo que haja algumas referências anteriores, né? Como aquela bula papal que me referi na primeira etapa, né? Que justamente traz a questão de Cam, né? Que nós vamos abordar aqui também nesta pergunta, né? Essa criação, né? De uma doutrina, né? Que haveria uma maldição de Cam que não existe de jeito nenhum, e até as próprias pessoas evangélicas mais sérias tem naquela etapa, né? Um artigo de Ultimato, da revista Ultimato evangélica, negando peremptoriamente que isso seja verdade, né? Então, não existe isso, mais uma construção colonialista para explorar, desvalorizar, né, as pessoas e poder oprimi-las com mais facilidade. Então, o enfoque da comensalidade, né? Então, a comensalidade é o que a gente a mesa, né? A mesa comum, a mesa da refeição, a mesa da partilha, né? Aí isso eu estou dizendo porque tem gente que pode não estar muito a par desse conceito de comensalidade. Como ponto de convergência entre as tradições de um modo geral, sim, a comensalidade está muito presente em todas as religiões religiosas, né? Mais especificamente entre as tradições de matriz africana e as tradições cristãs. Muito forte, né? Que o próprio Senhor, né, diga que este é o seu corpo e sangue e para ser comido e partilhado é algo muito, muito forte, né, no cristianismo. Fase importante para desconstruir o ensinamento paulino que repudia o consumo de alimentos consagrados a outros deuses. Não é bem assim esse ensinamento paulino, mas eu vou agora abordar a resposta, tá?
Sergione Pinto, né, o reverendo Sergione, que estava conosco na última conversa que tivemos sobre este assunto, diz: o que acha da tese do pastor Marco Davi de que o pentecostalismo seria a religião mais negra do Brasil? Do Brasil, não. O pentecostalismo originário dos Estados Unidos é a religião mais negra dos Estados Unidos. Isso não tenho dúvida. Do Brasil, lamentavelmente não. Porque se tivesse trazido, né, permitido, né, esse diálogo que acontece nas pessoas. Há pessoas pentecostais, negras pentecostais, que fazem esse diálogo com a ancestralidade africana. Né? Mas há outras que o negam completamente. Né? Então, está difícil de dizer. Eu não conheço também essa tese, mas teria que ver. Mas, em princípio, essa seria a minha opinião. Mas vamos para a segunda pergunta. Depois eu vou retomar as perguntas que vocês estão colocando. E o enfoque da pele branca como sinal de doença. Né? Também. Claro, por que a pele branca era sinal de doença? Porque as pessoas eram de pele mais, né, menos branca, com mais melanina. Então, a falta de melanina era sinal de uma pele doente. Né? Em pessoas mais brancas, as doenças de pele se veriam com outros sinais, quem sabe um vermelhidão, né? Ficar roxo ou vermelho, né? Mas no caso da pessoa com pele mais escura. Então, como na Bíblia manchas brancas na pele são vistas como sinal de doença, é um sinal de que a pessoa será de pele mais escura. O que também não quer dizer nada em termos bíblicos, né? Em relação a outras pessoas. Só para desconstruir completamente que as pessoas da Bíblia eram brancas. Né? Isso é um absurdo completo. Né? Exibir, e pediram aqui para exibir o quadro do pintor racista Modesto Brocos, A Redenção de Cam, por amor denunciar o racismo presente na obra que foi pintada enquanto Brocos lecionava na Escola Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Mostrar como, na verdade, ele expressa o sentimento da classe social, né? Que no século XIX, então, usa o escravagismo para construir seu sistema, né? Que até hoje, né, está vigente. Né? Então, mas eu vou mostrar assim esse quadro, vamos analisar. Né? Aqui na própria pergunta estava a referência, né? A obra aborda as teorias raciais controversas do fim do século XIX e o fenômeno busca pelo embranquecimento gradual das gerações de uma mesma família por meio da miscigenação. O diretor do Museu Nacional, João Batista de Lacerda, que faleceu em 1915, o apresentou no Congresso Universal das Raças, realizado em Londres em 1911. A pintura ilustrou um artigo de sua autoria sobre branqueamento, e assim escreveu a imagem. O negro passando a branco na terceira geração por efeito do cruzamento de raças. Que coisa triste, né? Mas eu vou analisar, vamos ver, porque isso está bem claro na obra mesmo, né? Giacomo Pinto colocou a referência, depois então nós vamos ver essa referência para poder ver bem. Né? Aqui então está a obra, A Redenção de Cam, tá? Do lado esquerdo a obra completa e do lado direito uma visão parcial um pouquinho maior para ver melhor as expressões. Né? As expressões são muito interessantes. Né? Benedito Leite de Souza, cheguei, disse. Tive problemas com a internet. Isso acontece com muita gente. E a Rita Fortesanin também está assistindo. Então, o que vemos aqui no quadro? A avó negra dá graças a Deus porque seu neto é branca. Né? A mãe, cujo pai ter sido branco, aponta para a avó que foi superada. Assim, viu? Esta é tua avó que era negra. Olha para mim e olha para ti. Né? E o pai branco olha satisfeito seu filho branco, ou filha branca, né? E ignora a mãe e a avó, né? Ele nem olha para a mãe e a avó. O que interessa é o produto final, né? Deste processo de invisibilização das pessoas negras, né? Invisibilização e até eliminação, né? Por este caminho, né? E a criança aprende isso, né? E passa a incorporar que negro e negra aquilo a ser superado. Né? Então, esta obra, isto mostra muito bem. Olha, e até hoje, né? Que muita gente pensa, né?
Então, esta verdadeira maldição de Cã, uma maldição colonial, racista, patriarcal, né, que não foi deixada, e um sistema que continua, de certa forma, perpetrando isto, continuando isto, né? Aqui eu fui para o lado errado, eu vou voltar, toquei sem querer aqui e troquei de aqui. Então, seguimos com as questões. Aqui, então, vem uma outra questão sobre a carne sacrificada aos ídolos e sua complexidade nos textos Lucas e Paulino. Né? Decía Lídia e Antônio que Paulo condenava a carne sacrificada aos ídolos. Não é isto o que, pelo menos, eu verifico na minha interpretação bíblica. Tá? Então, vamos explicar um pouquinho sobre isso, que não tratamos nas etapas. Tá? Essa é uma questão, quem sabe, de algumas questões específicas que podem ser tratadas. Por quê? Porque isso tem a ver com essa questão das raízes, né, comuns, né, religiosas, e, às vezes, o conflito entre religiões que a gente não consegue ler ou entender em toda a sua dimensão. Né? Nos cultos gregos, havia cultos greco-romanos imperialistas, como o próprio cristianismo depois foi imperializado. Né? Mas, quando o cristianismo surge, a religião do império é a religião greco-romana, tá? Onde se comia e distribuía carne, um produto raro entre as pessoas pobres, tanto as escravizadas quanto as livres. As pessoas pobres, as escravizadas, então, praticamente nunca comiam carne, e as livres, pobres, pouco comiam carne. Né? E nesta festa era uma grande chance de comer carne. Né? O único momento que as pessoas pobres podiam comer carne era esse, e, portanto, participavam e comiam. Né? Eu não estou dizendo que elas não acreditavam nas divindades. Claro que acreditavam na divindade, também. Né? Mas iam lá para comer carne, né, também. Era o momento, né, de êxtase, digamos assim, né, alimentar por causa dessa oportunidade. O apóstolo Paulo faz referência a esta prática na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8. Né? Então, lá, pode ver a primeira carta aos Coríntios, capítulo 8. Ali diz que não faz mal comer desta carne. Então, ele não condena, diz que não faz mal, porque não se acredita nesses deuses. Na verdade, ele fala ídolos, né? Nos ídolos. Né? Não por se les atribuir nenhum poder, e não pode se les atribuir nenhum poder. Se não acredita nos ídolos ou nos deuses, não pode se atribuir nenhum poder. Então não tem problema comer essa carne. Não tem nada de bom, é carne. Né? Ali está criticando, na verdade, o caráter imperial dos cultos, não os deuses em si. Tanto que, se a gente for ver em Atos 19, que aí, veja que é Lucas, que depois vou falar de Lucas, né? Lucas coloca Paulo dizendo que ele nunca falou nada contra a deusa Ártemis. Né? E em Atenas, também Lucas coloca Paulo não falando mal das outras divindades atenienses, mas falando ao Deus desconhecido. Ali está criticando o caráter imperial dos cultos. E isso fica claro no versículo 5 do capítulo 8, onde ele diz: porque ainda há também alguns que se chamam deuses, quer no céu, quer sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Aqui se refere a um imperador romano, né, que se alvorava o fato de ser Deus. Né? E os cristãos foram mortos, assassinados, com a acusação de serem ateus e ateias, né? Por não acreditar na divindade do imperador. Então, o que há aqui é um convite, né, a não acreditar nessas divindades, porque essas divindades divinizam o império. Né? E este que se dizem deuses e se dizem senhores. Tá? O caráter desigual das festas para as divindades da sociedade greco-romana também fica claro na crítica de Paulo à forma como celebravam a ceia do Senhor, onde, enquanto uns se embriagavam, outras pessoas ficavam com fome. Né? 1 Coríntios 11, 21. Né? Então, era festa, não todos os pobres conseguiam carne. Os que chegavam primeiro conseguiam carne. Os que chegavam depois não conseguiam. Né? Então, não era uma coisa assim, igual, onde todo mundo sentava para comer carne junto. Não. Os pobres pegavam a carne que sobrava. Né? Mas era o único momento que podiam pegar carne. Né? Paulo, por causa da inclusividade em relação às mulheres e homens, que não eram originários do judaísmo, gerou uma forte oposição entre setores legalistas, o que levou ao chamado Concílio de Jerusalém, narrado por Lucas em Atos 15. Ali Lucas
Não Paulo, Lucas, registra a proibição de comer estas carnes como decisão da igreja de Jerusalém. Então, lá na sentença final do concílio, que é praticamente o julgamento, eu tenho um artigo sobre isso em estudos bíblicos, relacionado à questão LGBT, né, a questão da homossexualidade especificamente, né, mas eu abordo o concílio e analiso este julgamento que houve, né? E aí na sentença final proíbe comer, aí sim se proíbe comer carne sacrificada aos ídolos. E isto é escrito depois da carta de Paulo. Então, seria uma tentativa de conter esta prática autorizada por Paulo, então? Que sabe, a pessoa pobre estava tranquila, pessoas pobres cristãs comendo carne, que sobravam desses cultos greco-romanos, e Lucas, ao colocar essa sentença, quer dizer que entenderam mal Paulo, porque a sentença da igreja de Jerusalém era outra, ou Lucas não conhecia o texto de 1 Coríntios e registrou a versão de Jerusalém. A única versão que ele conhecia era essa. Então, as duas possibilidades podem existir, mas aí sim, em Atos 15, não Paulo, mas no relato de Lucas, é que se dá essa condenação que Paulo não fez. Tá? Vamos dar eu vou esperar para dar uma olhada, tem mais gente perguntando aqui, nas perguntas depois, porque senão a gente perde um pouquinho o fio da meada. Então, vou para estas perguntas da Rochelle, né? Observações, na verdade, são perguntas da Rochelle, mas que eu tomei também como uma pergunta, né? Então, eu faço também uns comentários sobre elas, e aí eu parto para a pergunta que vocês estão colocando. A interpretação racista está arraigada em todos os setores da nossa sociedade. Porque é estruturante, né? O racismo é estruturante. Então, ela estrutura, lamentavelmente, a sociedade que vivemos. Mudar a questão racista e colonialista é mudar a sociedade. Não nos vamos tirar o racismo e ficar com a mesma sociedade. Não, quando o racismo seja realmente superado, extinto, né? Nós teremos outra sociedade. Né? Que bom que temos no anglicanismo um acolhimento de nossa ancestralidade. Né? Esse estudo é fundamental para encontrarmos-nos dentro da religiosidade. Gratidão. Bom, eu que agradeço, né? E a igreja agradece, né? Porque as pessoas negras estão realmente nos ajudando a superar o racismo que existe, inclusive, dentro da igreja, né? Então, e com isso, capacitando mais a igreja a contribuir para a superação do racismo estruturante de toda a sociedade. Então, realmente, graças a Deus, né, pela presença das pessoas negras indígenas que estão se chegando, seja se tornando anglicanas, ou se chegando no sentido de nos ajudar, porque também não entendemos que todas as pessoas negras indígenas tenham que ser anglicanas, né? Não tem, né? E que bom que não são, e participam conosco e nos ajudam como igreja, sermos o melhor instrumento de Deus, porque assim entendemos, né? De Deus, e para superar o racismo dentro da igreja e na sociedade. Mas eu vou falar sobre essa questão do anglicanismo, né? Que não é tão assim também. Abrimos-nos para ler, ouvir e saber de outros testemunhos da revelação do sagrado e reconhecer que nossas narrativas são limitadas e incompletas. Temos um débito histórico pelo silenciamento dos testemunhos de mulheres, mas ainda de mulheres negras e indígenas. Reconhecer um passo fundamental. É verdade, temos um débito secular, né? Histórico secular. Né? Então, temos que voltar para a raiz, voltar para a África, né? É isso que estamos fazendo. Voltar para a África, voltar para as raízes, né? O que é ser, no sentido positivo, sermos radicais, né? Voltar para as raízes e de aí reconstruir, né? Desconstruir e reconstruir o caminho que leva para os sonhos e projetos divinos, né? Que nos foram dados do jeito que nos foram dados a nós, pessoas cristãs. Mas sobre anglicanismo, eu queria comentar algumas coisas, e aqui temos umas referências. Recentemente, o arcebispo de Cantuária confessou o caráter racista da Igreja de Inglaterra, que foi, e em muitos aspectos ainda é, uma igreja colonialista. Vejam o que ele declarou, segundo a publicação da igreja. Tá? E esse é um artigo agora que inclusive se refere a George Floyd, tá? a que as vidas negras importam, né? E as vidas indígenas também. Né? Aqui se fala das vidas negras. Né? Mas tem outro artigo anterior
que ele fala do racismo aplicado pelo Império Britânico, né? Em relação a pessoas indianas, paquistanesas, africanas, etc. Então, tem uma sigla que é usada para esse grupo de pessoas que foram vítimas do racismo, né? Do Império Britânico durante muito tempo. Então, o arcebispo de Cantuária disse que ficou impressionado com os acontecimentos dos últimos dias. Que bom, né? É para isso. Ao dizer que a Igreja da Inglaterra deve pôr sua casa em ordem, viu? Então, né? Reconhecer nossos próprios erros e falhas históricas. Então, falar a palavra racismo. Né? Em um vídeo postado nas mídias sociais, o reverendíssimo Justin Welby admitiu que a Igreja da Inglaterra cometeu várias falhas em suas relações raciais e disse que a instituição deve desafiar seu privilégio. Depois, o vídeo está em inglês, mas aí que está a referência, vocês vão achar o vídeo. Os comentários do arcebispo Welby seguem uma erupção de protestos de Black Lives Matter, né? Vidas negras importam, em todo o mundo após a morte de George Floyd, um homem negro de Minneapolis que foi morto pela polícia. Estou impressionado com os eventos dos últimos dias. De novo, e de novo, e de novo, disse o arcebispo Welby. Que bom, né? É assim, é assim. E assim tem que ser, é o único jeito de mudar as coisas, né? E eu tenho ouvido aqueles que têm falado sobre isso dentro da sua própria experiência de injustiça, como pessoas de cor neste país. Eles usam pessoas de cor, porque colocam negros, indianos, latinos. Né? Isso também usa essa expressão nos Estados Unidos. Né? É horrível e, no entanto, estou ciente de que a igreja tem suas próprias falhas. E volto ao fato de que no Novo Testamento Jesus diz: está zangado com a justiça, se arrepender da justiça. Isso significa seguir o caminho, agir contra a injustiça. Então, é uma igreja, a igreja anglicana é uma igreja que se estruturou também em cima de racismo, de colonialismo, mas que bom que, pelas suas características, está podendo reconhecer isto e se sentir chamada a transformações internas e a transformações como instrumento para fora. Né? Podemos dizer que algumas características da tradição anglicana, há características da tradição anglicana, como a descentralização do poder, a tendência inclusiva e não dogmática, entre outras, lhe conferem a capacidade de se somar à luta antirracista e anticolonialista. Mas é algo que deve ser trabalhado e há muito a ser superado. Tá? Então, mas estamos nesse caminho e demos graças a Deus por isso. Mais exemplo, porque aí falar na igreja anglicana, que não é assunto de nosso estudo, né, que é a Bíblia, mas aí eu coloquei só a questão da Mariologia um pouquinho, né, para falar da Mariologia anglicana, mas então, já que veio a pergunta, eu me atirei aqui, né, para tentar ajudar um pouco nesse campo também. Outros exemplos. A Igreja Anglicana do Canadá pediu publicamente, através do seu arcebispo na época, em 1993, agora tem uma arcebispa, mulher, né? Linda Harris, em 1993 é um arcebispo, perdão por ter praticado abusos contra os povos indígenas nas escolas destinadas a eliminar sua cultura. Vejam o que diz o artigo recente sobre isso. Entre 1820 e 1969, veja, 1969, gente, né? Foi mais de um século e meio, né, de abuso, né? A Igreja Anglicana administrava 3 dúzias de escolas residenciais. O pedido de desculpas emitido aos sobreviventes em 1993 identificou claramente abusos físicos, emocionais e sexuais. Mas Hills disse que não tratava explicitamente de abusos espirituais, que também houve abuso espiritual, racismo religioso, racismo espiritual, como existe até hoje. A Igreja Anglicana também administrou mais de 150 escolas diurnas indígenas, de acordo com uma lista compilada pela ação coletiva da Federal Day School. Tá? Então, aí está. Né? Isso levou a que hoje os povos indígenas, na Igreja do Canadá, tenham uma estrutura eclesial autônoma. Tá? E na Igreja Episcopal dos Estados Unidos, que já teve uma bispa-presidenta mulher, tem atualmente o primeiro bispo-presidente, que assim como chamam o arcebispo lá, Michael Carter, que é negro. Né? E já esteve falando sobre, claro, essas situações, e é uma grande oportunidade para contribuir ao enfrentamento do apartheid racial naquele país. Né? É uma apartheid racial, né? Houve segregação, e essa segregação nunca terminou. Aqui também, mas não de forma explícita. Lá houve legalmente este processo. Né? Muitos dizem que o nazismo se vaciou, né, nos processos dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começou a aplicar essas questões
que depois os nazistas aplicam para os judeus e judias, né? Antes com o povo negro lá nos Estados Unidos. E a África do Sul, que também foi outro lugar onde isto foi aplicado de maneira aberta e legal entre aspas, né? No Brasil, graças à Organização de Pessoas Negras e Indígenas, estamos iniciando processos concretos de enfrentamento a este mal que, sempre é bom lembrar, deve se enfrentar conjuntamente com os outros males, né? O racismo não está sozinho, né? Como o patriarcalismo, o colonialismo e o próprio capitalismo, erguido e sustentado pela escravização, o genocídio e a exclusão de grande maioria, em especial negra e indígena, da população. Vejamos o último parágrafo da carta e o compromisso que nos lança como igreja, a carta dos bispos e bispas. Enquanto bispos e bispas desta igreja, sentimos-nos compelidos e compelidas a motivar todas as instâncias da IAB a ampliarem o discipulado, o profetismo e a diaconia com nossos irmãos e irmãs afrodescendentes indígenas, de modo que nossa comunhão seja significativamente uma comunhão de todas as gentes, como pretende o ethos anglicano. Fazendo uso das palavras do apóstolo Paulo, aí cita Paulo, viu? Não há problema, Paulo não foi tão ruim. Sabemos que toda a criação, até o presente, está gemendo como que em dores de parto, por um tempo novo de igualdade e justiça. Então, queremos, aí eu fiz o sublinhado, eu sou desse, estou assinando essa carta também, me alvorei fazendo um sublinhado. Queremos, para isso, enfrentar como igreja as mais diversas facetas do racismo estrutural, que bom que foi, né, nomeado claramente, tendo em conta que as marcas da nossa missão orientam a igreja a procurar a transformação de todas as estruturas injustas da sociedade e responder às necessidades humanas com amor. Então, estas foram as perguntas que eu recebi. Eu lembro, esta citação eu coloquei numa das etapas, né? Nas etapas do percurso, na segunda etapa, e eu relembro que como é bom perguntar, né? Fazer esta pergunta, né? Novas perspectivas começam com novas perguntas. E aí Paulo Freire, né, no diálogo com Antônio Faundes, nos disse, né? A existência humana é porque se fez perguntando. A raiz da transformação do mundo. Uma radicalidade na existência é a radicalidade, né? Ir para a raiz, né? A radicalidade de perguntar. Está lá, inclusive, por uma pedagogia da pergunta, um livro sobre isso, né? Por isso que é importante que perguntar para desconstruir, reconstruir e reencontrar o que foi nos roubado, invisibilizado, retirado, né? Por esquemas de dominação, né? E de poder. Então, vamos para as perguntas que tem por aqui. Vamos ver onde que parei aqui. Tá. O que acha da TCD Davi? Já falei. O Museu Nacional de Atenas há um setor exclusivo para evidência da influência africana na Grécia. Né? Diz, né? Como pude conferir por ocasião do doutorado, com o aporte do Ministério da Educação por ocasião da gestão federal da presidência Dilma Rousseff. Então, a Lilian teve a possibilidade de conferir isso, mas na academia a Lilian deu muita reação, viu? Não foi uma coisa botar no museu, outra coisa afirmar que a filosofia grega e toda a cultura grega nasceu no Egito. Né? Isto disse Bernard com muita... E depois, quando foi criticado, reafirmou. Disse, não, posso ter errado nisso, naquilo, mas é assim mesmo. Aqui o Giacone que colocou a referência. O senhor vê o culto a Nossa Senhora Aparecida como uma forma de resistência dos afrodescendentes católicos romanos? Sim, eu falei disso acho que foi na quinta etapa agora, foi na última etapa anterior, sobre a Aparecida e sobre a Nossa Senhora do Guadalupe, né? E até tem uma pessoa que comentou, e isso não é um comentário meu, mas de muitas pessoas que já estudaram isso, que diz, Nossa Senhora Aparecida só podia ser negra porque foi encontrada, né, por uns pescadores, né? A igreja jamais iria mandar fazer uma imagem da Maria negra, né? E veio. E foi abraçada de tal maneira pelo povo negro do Brasil que tiveram que colocá-la como a padroeira do país. Né? Agora, o triste é que um país que tem uma padroeira negra seja tão racista. Né? E a própria Igreja Católica Romana não tinha, né, não tem aprofundado tanto nisso aí, como também nenhuma outra igreja, nós também, né?
Mas a Igreja Católica Romana, que foi digamos, puxada a orelha por Deus por Nossa Senhora Aparecida, não entendeu o recado, né? Ou não entendeu tanto quanto deveria, né? Esse recado de que Maria é negra, né? Não, está lá. Né? Como a Guadalupe é indígena, né? O que acha da tese do pastor Marco Davi? Tá? Checone Pinto gostaria de ouvir mais sobre. Tá, esse não sei, teria que estudar ou convidar outra pessoa, né, para falar sobre a tese do pastor Marco Davi, né? Mas acho que o pentecostalismo, como digo, brasileiro, embora tenha expressões africanas, porque há pessoas que fazem isso, como fenômeno geral, não se compara com o pentecostalismo dos Estados Unidos, onde foi o refúgio, né, da ancestralidade africana para aquelas pessoas negras escravizadas naquele país. Tá. Ela defende como muitos negros se converteram ao pentecostalismo, os mais negros nas igrejas pentecostais que eram de matriz africana. Isto pode ser um problema, né? Justamente usar o pentecostalismo para retirar também, né? As pessoas das suas religiões de matriz africana, né? Aproveitar os elementos africanos que tem dentro do pentecostalismo, né? Isso pode ser. Teria que ser estudado, porque digo, essa questão do pentecostalismo é bem complexa e não é da área de Bíblia. Então, é de outra área que alguém deveria aprofundar. Bispo, sobre a pergunta de Jacone, embora eu ainda não tinha lido o livro, ouvi o autor Marco David no link, né? Tá. Então, isso tem que ver. Eu não é minha área, de fato. Eu só estou dizendo que eu entendo pelo conhecimento que eu tenho do assunto, que é pequeno. O que acha da tese essa Marco Davi apareceu forte aqui, mas isso vai além, né, do meu conhecimento. O abraço negro pastoral afrodescendente meridional tem como enfoque abraçar pessoas e comunidades cuja humanidade é negada pelo pecado do racismo, né? Diz a Lilian Conceição, reverenda doutora Lilian. Eu queria ver mais aqui, mas eu não quero querendo aqui. No entanto, nestes quase 12 meses de ações, ainda não priorizaram essas comunidades tradicionais, mas logo teremos ações com esse enfoque. Estamos construindo, né? Tudo não dá para fazer ao mesmo tempo, mas estamos construindo e acho que uma coisa leva a outra, né? Quando tu abre a porta, quebra o muro. Uma vez, em um programa de televisão, em Aranaguá, perguntaram se somos uma igreja que não gosta de ficar em cima do muro. Se não, a gente não fica em cima do muro, a gente derruba os muros, né? Não queremos nenhum muro, né? Conheço muitos palestinos que se consideram africanos, é verdade, sim. Isso sem dúvida, né? Sem dúvida, né? E sobre a relação, sobre o que entendemos sobre o Oriente Médio, deve ter sido criado no século XX. Claro, foi parte deste mercado colonial. O nosso bispo Francisco, há muitas representações negras de Nossa Senhora no Brasil, Polônia e Espanha. É verdade. Né? Mas a do Brasil veio do mar, né? Não veio da igreja. Né? Bia Domingues, a maioria das religiões absorve a cultura local para o proselitismo e a adaptação do indivíduo a seu novo credo. Sim, exatamente. Por quando a religião assume o papel colonialista, ela quer dominar. Dominar é justamente pegar a pessoa e transformá-la naquilo que aquela religião. E a religião não é impessoal, né? Aquelas pessoas que estão dominando naquela religião, ou o sistema de dominação ao qual essa religião está aliada quer fazer, né? A religião nunca está sozinha. Ela está ou contra um sistema ou a favor dele, né? No Senhor de Guadalupe também consideramos uma representação nada saxônica. Sim, é indígena, Bispo Francisco. E também não foi feita pela igreja. Foi obrigada a igreja a assumi-la pelas pessoas indígenas, né? Que então, logo se identificaram com Nossa Senhora de Guadalupe, que também é considerada uma imagem usada pela igreja anglicana no México, né? Eu soube disso também. Gente, por aí estamos com 32 pessoas. Estamos meio que já são 4h15, né? Então, podemos ir encerrando
por aqui o nosso estudo dessa quarta-feira. E na próxima, a gente vem com mais perguntas sobre as outras etapas. Então, de novo, vejam aí que a Reverenda Lilian colocou onde podem ver. Se não participaram, não viram as etapas anteriores, as 4 etapas, vejam para formular perguntas se nós aprofundarmos ainda na próxima quarta-feira. Certo, pessoal? Vamos encerrando, então, com um momento de oração também. Orar a oração do Pão Nosso e do Pai Nosso, que é nossa mãe também, né? Convido vocês, então, a orarmos esta oração e assim encerrarmos nosso momento de estudo. Eu tenho uma vela aqui. Vamos acender esta vela, tá? Que é um símbolo ancestral do fogo, né? E esse voto ancestral, isso veio do nosso primeiro passo lá na África, né? A ancestralidade do fogo, né? Por isso, eu fico muito triste quando, em vez de velas, tem lâmpada nas igrejas, né? Porque a lâmpada tem a luz, mas não tem o calor do fogo, não tem o fogo, né? Então, o fogo é, para nós, esse símbolo importante de unidade ao redor do fogo, da fogueira, da circularidade, né? Que nós estamos falando antes. Então, vamos ter esse momento da oração do Pai Nosso. E, então, com isso, nos despedimos até a próxima quarta. Mandem perguntas para a Reverenda Lilian ou para mim, né? E nós vamos continuar aprofundando sobre África, Bíblia e Mariologia Negra. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, do racismo, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tenha uma boa semana e até a próxima quarta-feira, quando nos encontramos para uma sexta etapa do nosso estudo. Estou tentando fechar aqui.